seus parentes, com seus amigos. Enfim, o assunto de hoje é sobre transgressão e prosperidade. O que nos impede de prosperar? O que está impedindo de nós prosperar? No capítulo 28 do livro de Provérbios, verso 13, fala que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. Então nós entendemos nesse versículo que o que impede a nossa prosperidade é a nossa transgressão. O que significa transgressão? Transgredir significa quebra de princípio. Existe princípio para a prosperidade. Quebra de princípio, quebra de lei, quebra de regra. E essas quebras de mandamento, essas quebras, elas nos impedem de prosperar. Muitas vezes nós nos enganamos com aquele falso discurso. Tiago, ele fala assim que nós estamos nos enganando com falso discurso. Qual o falso discurso? Que a lei não é para nós. Nós estamos vivendo o tempo da graça, então o que vale é a graça. Ou seja, estamos querendo nos omitir do cumprimento dos mandamentos, sendo que Jesus Cristo, ele veio não para revogar a lei, não para mudar a lei, não para acabar com a lei, mas para tirar o jugo da lei, porque a lei, daquela época, a salvação, ela era mediante o cumprimento da lei, ninguém conseguia ser salvo através do cumprimento da lei, tá certo? Por isso que Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei, estabeleceu a graça é o favor imerecido de Deus, tá? Nós não merecemos, mas a graça de Cristo, o favor de Deus sobre nossas vidas, através de Cristo, nos salvou. Então, nós somos salvos pela obra da cruz. Aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Essa é a graça é para a salvação, tá? A palavra de Deus fala que aquele que confessa com a sua boca e crê no seu coração, com a boca confessa para a salvação e crê para o quê? Para a justificação. É-lhe dado o poder, o direito de ser chamado de filho de Deus, aqueles que creem no nome do seu Filho Jesus Cristo. Tá certo? Então, entenda isso. A graça é para a salvação. O ser humano nenhum conseguia cumprir a lei. Por isso, Jesus Cristo veio, cumpriu e estabeleceu a graça, que é o favor imerecido. E hoje nós somos salvos pela graça. Então, a graça é para a salvação. Então, eu estou falando de prosperidade. Se você quer prosperar e às vezes não consegue prosperar, você trabalha e não consegue prosperar, então você tem que olhar para dentro de você e ver quais são os mandamentos que você está deixando de cumprir. Quais são os princípios de Deus para a prosperidade que você não está obedecendo. Aqui em Provérbios, capítulo 28, verso 13, fala que aquele que encobre a sua transgressão, ou seja, aquele que deixa de cumprir os mandamentos do Senhor, esse nunca prosperará. Só vai prosperar quando ele reconhecer, arrepender e deixar. Então, vamos dar uma olhada nos mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas dessa terra. Deus, ele tem que estar acima de todas as coisas. Tá? Esse é o primeiro mandamento. Amar o próximo também como a nós mesmos. Mas a segunda pessoa que nós devemos amar é nós depois de Deus. Porque o mandamento diz que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Outro mandamento que existe da lei, a lei do dízimo, né? Existe a lei do dízimo. Tem muita gente aí dizendo que não precisa de devolver o dízimo. Tem gente que fala até de pagar dízimo. Gente, dízimo não é pagamento. É 10% daquilo que você ganha e você devolve. Ah, mas Deus não precisa de dinheiro. Quem disse que Deus precisa de dinheiro? Ele é o dono do recurso. Mas a obra de Deus precisa. Ah, mas tem pastor ficando rico aí com o dízimo. Não interessa o que ele vai fazer com o dízimo. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, fala sobre as estrelas que estão na mão de Deus. E se você ler o capítulo 1, você vai descobrir que essas estrelas que estão na mão de Deus é os pastores. Então, olha, deixa eu te falar, você entrega o seu dízimo lá na sua igreja e não interessa o que o pastor vai fazer com esse dinheiro. Esse é problema do pastor com Deus, não é seu. Você está cumprindo o mandamento. Você está obedecendo o mandamento de entregar 10%
que lá na lei fala que deve ser entregado. Ah, mas eu não sou judeu, aquilo ali é para os judeus, tá certo. Deixa eu te falar também uma coisa. A palavra de Deus fala que nós fomos ligados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo faz parte o quê? Da videira. Quem é a videira? Quem é a videira? É o Israel. É os judeus. Os judeus, Israel é a videira. E Cristo é o tronco dessa videira. Nós somos ligados na videira verdadeira que é Cristo, que a vinha é o povo de Israel, Jesus Cristo é a videira verdadeira, o povo de Israel está ligado nela e nós também estamos ligados para receber da mesma seiva. É a seiva da videira, é que dá vida aos ramos, nós somos desses ramos. Hoje nós somos parte da videira verdadeira. Hoje nós somos parte, Jesus Cristo lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, ele fala assim, olha, existe um rebanho que não faz parte desse aprisco, é necessário agregá-los. Então nós fomos agregados no rebanho de Jesus, no rebanho de Deus, no aprisco do Senhor, através de Cristo. Então hoje nós somos parte de Israel também. Então vamos parar, gente, de querer justificar a nossa infidelidade e dizer que a lei, e que a Torá, e que o Antigo Testamento não é para nós cristãos, é sim. E nós estamos deixando de prosperar porque nós estamos transgredindo os mandamentos do Senhor. E o dízimo é uma dificuldade que muita gente tem, que a gente tem de entregar, porque nós queremos entregar e saber o que está fazendo com o nosso dízimo. Gente, olha, você entregou, você está cumprindo o mandamento, não importa. Deixa que o pastor resolve lá com Deus, né, o que ele fizer e tá. Não é para nós. Quando Deus estabeleceu 10% de toda a renda de Israel, dos dízimos, o povo de Israel tem 3 dízimos, tá? Tem o dízimo do terceiro ano, tem as ofertas e tem os 10% que eles deveriam entregar à tribo de Levi, que são os levitas, que era o povo que não recebeu herança, que não recebeu terra. Então aquele povo, eles precisavam de se manter e eles iam se manter através das 11 tribos de Israel, tá certo? Então foi estabelecido o dízimo e esse dízimo hoje nós entendemos que a obra de Deus precisa da nossa oferta, que também faz parte, precisa dos 10% que muitas vezes nós deixamos de entregar por ignorância, por falsos discursos, que quebras de mandamento e muitas vezes não conseguimos prosperar porque nós estamos quebrando princípios da palavra de Deus. E de entregar o dízimo faz parte do princípio de prosperidade na palavra de Deus. Existe também um mandamento que é honra teu pai e tua mãe. Tem muitos filhos que não honram pai, não honram mãe. E honrar pai e mãe é reconhecer a autoridade do seu pai e da sua mãe sobre a sua vida. Isso é honrar o seu pai e sua mãe. Existem pessoas aí, gente, com falso discurso, dizendo assim que você não, que pai e mãe, depois que você casa, pai e mãe não pertence mais à sua família. Olha, é a linha do parentesco da prosperidade. E se você está ignorando esse mandamento de honrar o seu pai e sua mãe, se você está desprezando um mandamento do Senhor, sabia? Nós somos transgressores de muitos mandamentos e nós precisamos de parar e olhar aonde nós estamos transgredindo esse mandamento, tá? Existe um mandamento de não desviar o olhar do necessitado. Esse é um mandamento também, sabia? E ele faz parte desses princípios de prosperidade. Não desvie os teus olhos daquele que te pede. E muitas vezes nós desviamos e queremos justificar. Eu não vou dar, eu não vou ajudar porque fulano vai gastar com outra coisa. Você gasta com tanta coisa que, sabe, gasta com tanta coisa desnecessária. E quando alguém pede, você fica questionando para que a pessoa está pedindo. Isso é uma quebra de mandamento. Eu quero chamar a sua atenção para os mandamentos do Senhor. Vai lá na Bíblia e dá uma olhada nos mandamentos. Aonde é que você está transgredindo? Arrepende, pede perdão, para que você possa prosperar. Porque a palavra de Deus fala que você alcançará a misericórdia mediante o arrependimento e o abandono da prática da transgressão. Pessoal,
Se eu fosse falar de todos os mandamentos, ficaria um vídeo grande. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é sobre a importância de você conhecer os mandamentos do Senhor e obedecê-los. Se arrepender daquilo que você deixou de cumprir e pedir misericórdia para que Deus abra a porta da prosperidade na sua vida. E quando eu estava estudando para me fazer esse vídeo, eu entendi que quantas vezes nós somos transgressores da palavra de Deus, nos enganando com falsos discursos, como diz Tiago. Tá certo? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que possa, pelo menos, trazer você uma reflexão. Eu sei que muitas vezes é difícil, você que até hoje acreditou numa coisa, e agora eu estou trazendo um contexto para você da palavra de Deus, e que muitas vezes é difícil mesmo a gente entender e aceitar, porque nós estamos acostumados a transgredir e achar que está tudo certo. Mas eu convido você a retomar na palavra de Deus. A palavra de Deus fala, lembra-te de onde caíste, retorna e arrepende e prossiga. Bom, esse foi o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E compartilha com quem você quiser, tá passando uma playlist, clica aí e assiste outros vídeos desse canal. Um beijo bem grande aí no seu coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!